Muito legal. Bom, estamos iniciando então mais uma reunião do nosso grupo de estudos, com a participação de mais um novo filósofo. E eu acho que o fato de nós termos meninos dessa idade participando do nosso grupo de estudos é para mim assim um motivo de satisfação, porque a filosofia, se ela não consegue explicar para eles as bases das ideias da filosofia, ela não consegue explicar também para nós. Porque na verdade não é a filosofia não é uma atividade de acúmulo de informações históricas. A filosofia é uma atividade individual de cada um de nós, na tentativa de pôr em ordem as nossas ideias, para tentar então, a partir da ordenação das ideias, examinar então até que ponto é possível estas ideias nos permitirem ordenar o mundo da natureza que se apresenta aos nossos sentidos. Todos nós temos então capacidade de entender por conta própria. E, portanto, se todos nós temos capacidade de entender por conta própria, a atividade da filosofia é o desenvolvimento dessa habilidade, ordenando essa habilidade. Então, enquanto que a filosofia tradicional esteve muito mais preocupada em examinar a história da filosofia, ou seja, o que foi pensado, os problemas que foram pensados por outras pessoas no curso da história, o nosso propósito aqui deve ser outro. Nosso propósito aqui é não examinar o pensamento dos outros, mas examinar os nossos próprios pensamentos. E tentar entender como nós pensamos. Porque a filosofia precisa, nesse primeiro momento da sua função, atividade, então, ela precisa explicar quais são os instrumentos que a filosofia tem para explicar depois, não a si mesma, mas também tudo aquilo que ela se propõe a explicar. Porque a filosofia tem a pretensão de universalidade. Ela tem a pretensão de pensar dentro de um sistema que consiga explicar todo esse sistema que nos permite estar presentes aqui. Então eu acho que crianças como o Lucas, já não é mais criança, é um adolescente, né? E como o Guilherme, se nós não conseguirmos, enquanto filósofos, dialogar também com eles, eu acho que não temos razão alguma, então, de fazer qualquer atividade que se diga em nome da filosofia, porque eles têm as mesmas habilidades que nós. Todos nós estamos dotados das mesmas competências aqui. E, portanto, agora a gente precisa refletir um pouco a respeito disso. Então, qual o propósito que nós podemos, então, estabelecer como ponto de partida dos nossos trabalhos para, então, tentarmos encontrar um ambiente, então, de ordem comum, para, a partir desse ambiente de ordem comum, então, tentar ordenar as demais questões que se apresentam obscuras para nós, né? Então, a primeira questão que nós precisamos reconhecer, que eu acho que é o ponto de partida dos nossos estudos, é que nós temos um sistema que nós denominamos de inteligência. A filosofia trabalha com seres que são dotados de inteligência. Essa é a primeira questão que a filosofia tem que reconhecer. Bom, se a filosofia trabalha com seres dotados de inteligência, que inteligência seria essa? Que seria o ponto de partida a ser examinada, né? Por ora, nesse primeiro momento da filosofia, a inteligência mais importante que ela precisa examinar é a inteligência que se manifesta a partir da vida. Porque é a vida que demonstra a existência de um sistema de inteligência natural que permite, então, a existência de seres, em que num determinado momento, então, deste sistema de inteligência que nós denominamos vida, que é composta por seres, num determinado momento, nós encontramos um ser em particular que vai ser examinado pela filosofia, que é o homem. Bom, se o papel da filosofia, então, é partir, então, do reconhecimento de que há um sistema de inteligência natural, que eu acho que a partir daí, depois,
o que é esse sistema de inteligência, quais são as causas iniciais, isso não pode entrar em pauta porque não é o objetivo do primeiro passo, do primeiro momento da filosofia. O objetivo da filosofia é reconhecer que existe um sistema de inteligência natural. E que esse sistema de inteligência natural constitui a vida, e que nesse sistema então de vidas tem o homem, enquanto um ser vivo particular, que é agora aquele que se volta para esse sistema todo, tentando entender o sistema e tentando se entender e se explicar. Então nós temos um homem que faz isso porque é então um dos seres dotados de vida, dotado de inteligência. Então nós vamos perceber nesse ser dotado de inteligência a existência. Que inteligência é essa? Que nós vamos então perceber a existência nesse ser que chamamos de homem. Bom, nós vamos perceber que é um ser então dotado de uma inteligência natural, da qual estão dotados todos os demais seres vivos, e dotado de uma inteligência particular, que é a inteligência que vai, no processo final total, que é o que nós estamos fazendo agora, vai permitir então pensar, ter ideias. Então, abreviando, esse exame pode ser feito também absolutamente em ordem, pelo menos faço isso no meu sistema, já fiz várias vezes, mas não vamos tratar ainda aqui. Então, mas para abreviar e chegar então àquilo que nós temos que tratar hoje aqui, para apresentar para o Guilherme as nossas ideias, perguntar depois se o Guilherme conseguiu entender parte das ideias, ou se é possível acompanhar as nossas ideias também dentro de uma certa ordem. Nós vamos reconhecer então um ser vivo dotado de inteligência, que denominamos homem, que num determinado momento reconhece que tem uma competência que lhe permite pensar, mas que antes de pensar é um ser vivo dotado de uma inteligência natural, que lhe dá a vida, e que dentro desse mecanismo o homem que pensa descobre que este ser dotado de inteligência natural também sente. É um ser dotado de sentidos. E um ser dotado da capacidade de pensar. O homem dotado de sentidos se relaciona com o mundo agora da natureza, no qual ele se reconhece como presente, através então de uma habilidade que ele desenvolve nesta competência natural chamada inteligência, então, vida. Ele desenvolve uma capacidade de receber representações do mundo da natureza. E o faz através das sensações, que a sua capacidade sensível permite, então, estabelecer relações agora com esse homem que pensa. Então, um homem que sente, e que por sentir tem sensações do mundo, recebe sensações, e que ao ter sensações agora consegue relacionar pensando. Então, um homem que sente, um homem que pensa. Não é à toa que a filosofia, toda ela reconhece que dizem os filósofos categoricamente, obviamente, dizem os empiristas, diriam os históricos da filosofia, né? Diz assim, todo conhecimento tem origem na experiência. Por quê? Porque a filosofia já reconhece de longa data de que estas sensações, que a inteligência natural do homem permite receber enquanto representações da natureza, permite agora ele relacionar pensando. Então esse homem que pensa, ele sente e pensa. Sente e pensa. Sente e pensa. Diríamos, o que ocorre aí? Ele tem sensações de fenômenos da natureza, ele é um fenômeno que se relaciona com outros fenômenos, e que desta relação dele com os outros fenômenos, ele recebe sensações, e estas sensações, que são organizadas pela sua inteligência natural, que vai depois dar os fins, que sei lá quais são todas as sensações que essa inteligência natural, inclusive, tem com esse meio, mas essa que é representada, então, agora pelas sensações humanas, ela se transforma numa ideia. Sensação, ideia. Eu estou fazendo assim uma coisa absolutamente... tentar representar um processo que é subjetivo, é interior de todos nós precisamos reconhecer que ele existe, né? Mas então o ser humano sente, a inteligência natural, então, dá as finalidades das relações entre esses dois objetos, homem e natureza, e fatores externos, se processam, e isso permite então estabelecer uma relação. Então nós vamos descobrir que pensar é relacionar. É a primeira resposta que a filosofia, que eu estou novamente fazendo um alerta, nós estamos, né, Dr. Pedro Osório, há 7 anos
fazendo reuniões semanais, examinando e reexaminando várias vezes esses temas e outras questões que precisam ser explicitadas e ordenadas também. Então eu estou apenas fazendo alguns atalhos para partir então adiante, para não ficar nesses pormenores que nos levariam outros 7 anos para explicar todos eles, né? Mas então esse homem que ele pensa porque relaciona. Então nós temos de que forma estas relações que esse homem que pensa estabelece. Então as primeiras relações que ele faz são relações entre ideias e sensações. Quando o homem estabelece relações entre ideias e sensações, nós dizemos que esse homem então está conformando as suas verdades sobre o mundo. Todas as verdades que eu tenho enquanto indivíduo são resultados de sensações que eu guardo da minha existência enquanto ser vivo. E estas sensações, então, são relacionadas num sistema de ideias. Então, as minhas verdades são memórias de sensações. Portanto, se as verdades são memórias de sensações, cada ser humano tem as suas verdades. As verdades se apresentam, então, enquanto algo individual, subjetivo, particular. Se o ser humano, então, aprende a pensar relacionando verdades, ele descobre, ele não descobre facilmente, mas é possível perceber, a filosofia fez essa descoberta, então, que foi quando Kant então, foi examinar a questão dos juízos a priori, que este sistema de inteligência, então, que relaciona memórias de sensações e que constitui, então, um sistema de verdades, esta mesma pessoa, ela consegue relacionar relações. Ela não relaciona agora as suas experiências, as suas verdades, mas ela estabelece relações entre um sistema de relacionamentos. Alguém me diria, mas como é possível explicar isso? É, de fato, uma explicação muito difícil de ser dada, porque nós construímos o nosso sistema de inteligência baseado em relacionamentos que fazemos dos acontecimentos que se dão no mundo da natureza. Então, se o conhecimento que nós construímos tem origem na experiência, tudo aquilo que nós chamamos, então, de conhecimento de cada um de nós, na verdade, é um sistema de relacionamentos que nós construímos a partir das nossas experiências. São relacionamentos individuais. Para que eu possa descobrir e perceber a existência de um sistema de relacionamentos que não relaciona experiências, mas também relaciona apenas as próprias relações, eu teria que me livrar de todo o meu sistema de experiências, né? Como diria o Dr. Pedro Osório, se eu jogar as minhas experiências fora, me jogo eu fora também. E o homem então não consegue se livrar das próprias experiências, porque ele se reconhece como tal, porque se reconhece como resultado das suas experiências. Mas então o Kant vai fazer, e é importante então invocar, já que se fala na história, a história da filosofia tem grandes ganhos e avanços que contribuíram para ter o sistema que temos hoje, naquilo que nós denominamos de ciência, então, né? O Kant vai demonstrar, quando examina a natureza dos juízos matemáticos, a existência de um sistema de relacionamentos que independe da experiência, que não tem nada a ver com os nossos sentidos e que não tem nada a ver com as nossas verdades e que se apresenta como um sistema de puros relacionamentos. Vocês vejam que as ideias matemáticas são ideias que se relacionam com outras ideias e que, por sua vez, estão fundamentadas em outras ideias. E como a capacidade de pensar é infinita, e como essas ideias são infinitas, os relacionamentos também são infinitos, nós conseguimos pensar, inclusive, criar a possibilidade de pensar a existência do infinito unicamente no ambiente da matemática. Vocês vejam que os físicos e os matemáticos, o matemático não tem dificuldade nenhuma de fazer as suas representações do infinito. Enquanto que se você fizer essa mesma pergunta para um físico, ele jamais vai conseguir justificar a ideia do infinito. Porque trabalham com grandezas, com sistemas de inteligência diferentes. Enquanto que a matemática demonstra a existência de um âmbito no homem, em que as ideias se relacionam com ideias e que, portanto, nós produzimos um sistema de relacionamentos puros, nesse sistema que é o homem,
que demonstra então a existência da capacidade de pensar, ele também tem ideias que se relacionam com sensações. A filosofia clássica diz que as ideias se relacionam com as coisas, o que é um equívoco horroroso. Porque quando eu recebo sensações dos objetos, eu guardo a memória das minhas sensações e não do objeto, porque o objeto está fora de mim. E a sensação que eu recebo do objeto é uma sensação parcial, particular, a forma do objeto, as cores do objeto, ou o tato do objeto, mas são sensações do objeto. Então, quando eu formo a ideia de algo, eu não formo a ideia do objeto, eu formo a ideia da sensação. Então, como eu tenho um sistema de ideias que relacionam sensações, e como eu tenho um sistema de ideias que relacionam outras ideias, eu tenho agora condição de identificar duas grandes ideias que constituem a base de todo o sistema de relacionamentos da filosofia. Eu consigo demonstrar, então, agora, que eu posso explicar de forma absolutamente clara o que vem ser, então, em um sistema filosófico, aquilo que eu denomino de verdade, e o que vem ser num sistema filosófico, aquilo que eu denomino de certeza. O homem que relaciona sensações é o homem que relaciona verdades. O homem que relaciona relações ou ideias com ideias, como na matemática, é o homem que constrói certezas. Então eu tenho um ambiente de certezas, por quê? Porque esse sistema é um sistema de ideias que se relacionam com ideias e que, portanto, todos nós aqui temos capacidade de ter ideias, nós conseguimos construir agora um ponto de partida seguro para todos nós. O homem concorda na matemática, na sua capacidade de construir sistemas de ideias matemáticas. Se nós formos examinar os raciocínios matemáticos, todos nós chegaremos às mesmas conclusões. Porque transitamos agora num sistema de inteligência que são os nossos sistemas de certezas. Bom, se eu descubro então que é possível relacionar relações e depois construir um sistema, eu agora tenho um sistema de referência para relacionar sensações. Então, quando o homem começa a construir o seu sistema de experiências, que ele denomina então, todo conhecimento tem origem da experiência, que ele denomina de conhecimento, que são memória das suas sensações, ele agora vai fazer uso dessa habilidade que é desenvolvida lá na fase inicial da inteligência humana, que vai fazer uso da capacidade de ter certezas, para, tendo certezas das certezas, agora ter relações entre as suas sensações. Ele começa agora então a ter uma ferramenta que ele, utilizando uma e outra, ele produz agora um sistema que permite ter certezas, ter verdades. Se eu tenho certeza como guia, agora a certeza vai me dar a possibilidade de construir um outro sistema de ideias, que é o terceiro grande sistema de ideias que a filosofia utiliza e que o homem utiliza na filosofia. Que agora é a possibilidade de, a partir das experiências que construíram um sistema de verdades, construir um sistema novo de expectativas. Eu agora, de posse das minhas verdades e das minhas certezas, eu não preciso que o sol nasça novamente para ter a capacidade de imaginar que ele nascerá amanhã novamente. Eu não preciso, das minhas verdades sobre da minha existência, quase todos os fenômenos da natureza, no que dizem respeito às chuvas, no que dizem respeito aos ciclos do ano, tem todo um conjunto agora de verdades, de experiências que me permitem construir expectativas. Esse conjunto das minhas verdades, organizados pelas minhas certezas, vão constituir então a parte fundamental de todo o sistema filosófico e que é utilizado hoje por aquilo que nós denominamos de ciência. Este sistema constrói, então, uma estrutura formal de inteligência. Todos nós, seres vivos, desenvolvemos um sistema formal de inteligência. O que é o sistema formal de inteligência?
são as relações que nós estabelecemos entre todas as nossas verdades, entre todas as nossas experiências. É a sabedoria do homem comum. O homem que nunca frequentou uma faculdade, que viveu lá nos confins mais remotos do campo, ele, durante o curso da sua existência, num determinado momento, ele tem a capacidade de entender os fenômenos da natureza com uma habilidade muito maior do que nós, que aprendemos nos livros e que tentamos depois ir para lá compreender o mundo em que ele vive. Então todo ser humano é dotado de uma estrutura formal, que são as relações que nós fazemos entre tudo aquilo que nós aprendemos na nossa existência. São as relações entre fenômenos. Quando isso ganha um determinado grau de ordenamento, então a ciência vai agora pôr em ordem esse sistema das relações entre os fenômenos, nós dizemos então que um conhecimento é científico. Eu tenho então um sistema de ideias que se organiza das minhas verdades, eu tenho um sistema de ideias que se organiza das minhas certezas, e eu tenho agora um conjunto de expectativas, que é aquilo que eu chamo então de ciência, e que serve como sinônimo absoluto, como crença. A ciência não é nada mais, nada menos do que um sistema de crenças que temos a respeito de fenômenos da natureza. Tanto assim ou é que a todo momento novos cientistas descobrem informações que não eram levadas em considerações sobre certos determinados fenômenos, e o cientista precisa rever todo o seu conhecimento, demonstrando que não passava de uma crença aquilo que ele denominava de ciência. Então nós temos a capacidade então de ter verdades, ter certezas e ter crenças. Olhando o relógio, que eu estou me estendendo demais, pretendo já logo encerrar essa minha primeira participação na reunião. Então temos verdades, certezas e crenças. Então, examinando esse ser que sente e que pensa, nós vamos perceber então que ele faz, que essa capacidade de pensar, na verdade, é um sistema de relacionamentos. E esse sistema de relacionamentos então faz uso de 3 ferramentas fundamentais da inteligência humana, da inteligência racional. Que é então um sistema de verdades, que vão ser sempre individuais. Não existem verdades universais. As verdades são sempre individuais, porque são produtos das experiências humanas. Vai ter um sistema de certezas, que é universal, que todos os seres vivos, seres humanos que pensam têm. E depois vai ter um determinado conjunto de ideias que são coletivas, que são crenças. Tanto as crenças são coletivas, que nós vamos examinar a civilização ocidental, a oriental, e vamos perceber que só entre essas duas grandes civilizações, nós vamos perceber um homem completamente diferente, porque existe um sistema que está fundamentado então na sua ciência e, em última análise, nas suas crenças. Então, eu acho que esse é o objetivo do grupo de estudos aqui, é provocar todos nós aqui a pensarmos sobre isso. Porque eu venho examinando esses temas há bastante tempo, e eu trago então essas ideias que são apresentadas então como uma tentativa de pensar em voz alta sobre as minhas próprias ideias, algo que faço há muito tempo, para que nos perguntemos o seguinte: é possível construirmos um sistema minimamente ordenado e que sirva de base para todos nós, para desenvolvermos então um sistema que permita a filosofia? Porque a filosofia não é algo que vai ser dado a ninguém, que vai ser desenvolvido por cada um de nós, porque na verdade o grande equívoco da educação tradicional e atual está assentado num erro básico. Num erro em que a educação tradicional imagina que ela consegue ordenar coisas na cabeça das pessoas. Então ela pega as crianças, se pudesse botar um funil e despejar, esse sistema, simbolizando a ideia, faria isso. As crianças são bombardeadas com ideias sobre o pressuposto de que essas ideias estão representadas por coisas, quando na verdade o homem só pensa por ideias representadas por sensações. Então, a criança que vai ao
Verzeri, então, que é o colégio, que não é nenhuma crítica, são ótimos colégios, o Marista aqui de Santo Ângelo também é um ótimo colégio, mas eles dois aqui vão lá para o colégio, e como os professores imaginam, então, que eles conseguem fazer eles pensar coisas, ao invés de mostrar a lua para ensinar a astronomia, eles mostram um papel com a ideia da lua. E, na verdade, a memória que essa criança, que esse adolescente, que esse estudante guarda, não é da lua, é do papel. Porque ele guarda a memória da sensação e não do objeto. E mais ainda, como o sistema de inteligência humana está assentada também no uso de uma ferramenta que ainda não foi bem entendida, que é a visão, nós criamos então um equívoco muito maior, porque quando nós recebemos informações na visão, eu já falei isso no sistema de inteligência hepta-animal. Guilherme, se tu quiseres, depois posso te passar os links no YouTube, onde já tratamos todas essas ideias várias vezes, né? Mas a visão, ela é um sistema de inteligência de natureza lógica, porque a visão não nos dá sensação. A visão nos passa instrução, decifra as informações que a retina recebe através da visão por diferentes comprimentos de ondas luminosas. Mas a visão, enquanto instrumento de inteligência humana, apenas organiza os comprimentos de ondas luminosas que nós depois, no sistema de inteligência racional, constrói um sistema de representações das diferentes ondas luminosas que nós guardamos na nossa memória e dizemos que é uma memória das coisas. Não, nós temos a memória das representações das ondas luminosas que foram emitidas pelas coisas e que ainda estão completamente distantes umas das outras, né? Porque a informação da natureza visual que eu recebo, ela decorre de um processo que são propagações de ondas luminosas que não são instantâneas. Tanto que eu ainda hoje penso na estrela polar como se fosse a estrela da noite passada, quando há 230 anos, então, que ela está de distância nossa, é a estrela de 1784. E, no entanto, eu tenho no meu sistema de inteligência, eu digo para o aluno lá que vai examinar a estrela polar que ele tem a ideia da estrela. Não, ele está tendo a ideia da sensação da estrela. E esta sensação da estrela que ele recebe está atrasada há 230 anos. Então, é só para colocar as dificuldades que eu vejo nisso agora. Eu acho assim, que o grupo de estudos aqui pode fazer uma revolução na educação. E a revolução na educação faz pondo em ordem esse sistema de inteligência para nós, então, trabalharmos com inteligência. Porque trabalhar com inteligência se pensar é relacionar, pensar com inteligência é relacionar em ordem. E pôr em ordem a inteligência humana é ordenar esse sistema que a inteligência humana utiliza para construir as suas ideias. E então, seja bem-vindo, Guilherme. Eu tenho certeza que você tem condições de entender, se não todas as nossas ideias, mas pelo menos participar dessa atividade de pensar que cada um de nós tem que desenvolver as suas ideias, né? Pôr em ordem as suas ideias. Eu não ponho em ordem a tua, eu ponho a minha. Algumas pessoas dizem, olha, resolve esse problema. Olha, se tu não resolveu, eu jamais vou conseguir resolver, né? Porque o problema é teu, não é meu, né? Então cada um de nós tem que resolver os seus problemas e não os dos outros, né? Que já são mais do que suficientes, reconhecermos que temos problemas e que a filosofia até hoje não conseguiu pôr em ordem. Mestre. Cada um de nós, espectadores, Você sabe colocar. Só pegar o depoimento do Dr. Pedro Osório. Sim, pode falar. Colocar a questão da educação. Sim. Né? Não fugir do assunto, mas a importância que tem nessa questão da sensação e relação. Sim, é tudo. Né? Como a gente usava só o quadro negro, a informação que passa para o aluno, ela fica distante. Sem sentido. Exatamente. Então, um dia eles me fizeram uma provocação, eu digo, vocês escolhem o local. E foi uma experiência gratificante para mim, e eu acredito para eles. E aqui só para exemplificar, para ficar um pouco didaticamente, just in time é justo no tempo. Então, por exemplo, uma faixa de pedestre é justo no tempo. No momento que o cara bota o pé ali, o carro tem que parar. É justo no tempo. Sim. Mas não foi inventado isso
Japão fez a ordem Sim. do negócio. Isso já tem há milhares de anos. E eu, como exercício, coloquei eles dentro de um campo de futebol e fazer 30 situações de justo no tempo. Eles não conseguiram pegar a informação e ter esse sentido dos riscos do campo de futebol, que tudo era justo no tempo, foi para fora, o pênalti, papapá. Quando dava uma informação, só não, mas isso aí o resto. Que aí exatamente aquela relação que tu faz, que eu achei muito interessante, que ele sente, ele faz a experiência do sentir, é isso? O ser humano conhece pela experiência. Pela experiência. Então, se o ser humano conhece pela experiência, ele faz isso por quê? Porque ele acumula memórias dos sentidos. Se ele acumula a memória dos sentidos, e se é a memória dos sentidos que permite relacionar, então você precisa agora, quando tentar educar ele, tentar ordenar os sentidos que guardam memórias. Agora, você jamais vai poder transferir informações tendo como pressuposto a ideia de que é possível passar informações sobre coisas. Você não consegue passar informações quando você fala das memórias da pessoa, porque nós utilizamos de um sistema de inteligência que ele funciona basicamente assentado na seguinte questão. O ser humano, então, ele tem uma ferramenta a mais, que não estamos ainda examinando aqui, que faz parte do que estamos fazendo, que é a fala. Então, quando nós estamos falando, o que nós estamos relacionando? Quando eu falo, esta minha fala se voltam para as minhas ideias, e as minhas ideias se voltam para os meus sentidos, e os meus sentidos, então, que são memórias das sensações que eu tive de objetos. Então, eu tenho o objeto, que produz sensação, que produz ideia, que é referenciado pela fala. Então, eu falo voltado para as minhas ideias, minhas sensações, minhas verdades. Eu imagino, e a filosofia tradicional, principalmente a partir da analítica transcendental, a filosofia tradicional, então, imaginou que fosse possível fazer um processo inverso. Que o sujeito que fala estivesse falando para as ideias do outro. E que ao falar para as ideias do outro, ele conseguisse relacionar aquelas ideias com os objetos que estão fora. Como se o outro conseguisse ter ideias de objetos. Só que o outro tem as ideias, as memórias são das suas sensações, que estão referenciadas aos objetos. Então a filosofia tradicional imaginou que fosse possível retirar a sensação do meio e criar um sistema de inteligência transcendental. Tanto que toda a metafísica da natureza, toda tentativa de construir uma metafísica da natureza é assentada na possibilidade de que isso fosse possível, que obviamente é impossível. Então, eu falo das minhas sensações, aliás, eu falo das minhas ideias, que em última análise são resultados das sensações que eu tenho, e as sensações que eu tenho são resultados dos fenômenos que produziram. Então, vocês vejam que tem um relacionamento que é cronológico, que é ordenado naquilo que nós chamamos de tempo, que em verdade é no espaço. Mas eu não vou, esse assunto nem deve ser colocado nessa discussão agora. Então, o que eu tenho? Eu tenho o fenômeno, que é o primeiro fato assim, da natureza, que se relaciona com outro fenômeno, então, que é o homem. Então, quando o homem tem a sensação do fenômeno, né, essa sensação do fenômeno, então, agora produz uma ideia. E esta ideia desse fenômeno agora que é o que é utilizado pelo homem na fala. Então nós não falamos de coisas, nós falamos de sensações, e nós não falamos das sensações alheias, nós falamos das nossas sensações. E quando nós falamos das nossas sensações, nós partimos do pressuposto de que o outro sujeito encontre no seu acervo de sensações semelhantes. Agora, como nós estamos equivocados no nosso sistema de inteligência, como nós imaginamos que estamos falando para o outro sujeito das coisas, nós estamos enganados. O outro sujeito não está tendo a ideia da mesma coisa que eu estou falando, porque a minha experiência foi diferente da dele. Então a comunicação ela trabalha com referências, relações apenas. A comunicação nunca é portadora de verdades.
porque as verdades são individuais. A comunicação, ela se relaciona com as minhas verdades com o propósito de que o outro tenha verdades semelhantes. E das relações das minhas verdades, das verdades deles, agora nós vamos construir as nossas crenças. É por isso que as crenças são coletivas. As crenças nunca são individuais. Até um indivíduo pode ter as suas crenças secretas lá, né? Mas aí é produto de uma relação maluca, né? Porque, na verdade, a crença, ele pode estar trabalhando mal com as suas verdades, né? Porque o homem que tem um sistema de inteligência desenvolvido de forma natural, né, ou ela está ordenado e tem verdades, então, e certezas, e sabe das suas crenças, né? Ou ainda não ordenou as suas ideias. Porque as crenças são sempre coletivas. É uma contradição a crença individual, né? Na verdade, quando há uma crença individual é porque as verdades e as certezas ainda não estão devidamente separadas e organizadas. Porque não há espaço para a crença individual. A crença é sempre coletiva, é sempre da sociedade. É o sistema que permite a civilização. Sem crença não haveria civilização. Isso não significa que precisemos ter crenças de natureza religiosa, não. A crença pode ser na ciência, que é a crença mais sólida que o homem construiu até agora, né? Porque são representações, são relações, é uma estrutura formal de inteligência que se reporta à natureza, que tem uma certa regularidade, e que, portanto, o homem encontra como consolo agora a prova da existência de uma ciência, o fato de assegurar para todos aqui que o sol nascerá amanhã. E que assim ocorre desde sempre, né, das memórias humanas, e que assim deverá ocorrer por toda a eternidade, né? Então, isso é uma crença que todos nós temos, porque todos nós aceitamos como uma verdade coletiva, mas não passa de uma crença. Porque pode perfeitamente um fenômeno intergaláctico, planetário, como o cientista gosta de falar, alterar uma relação dos eixos aí gravitacionais do universo e a Terra mudar de polo. Sabe-se lá com que consequência, mas e o Sol voltar amanhã nascer aqui, iniciar a nascer aqui. Então isso é uma coisa que nós precisamos. Quando eu falo em educação, na verdade são provocações. Porque se nós estamos aqui com esse propósito, então vamos provocar os educadores. Porque é impressionante quando se tenta conversar com a filosofia de escola, que são os doutores, então, eles dizem, não, esses assuntos que vocês estão tratando, isso aí não tem fundamento algum. O homem é um ser que tem a sua própria existência, a sua própria história, o homem tem a sua própria região, nasceu numa determinada cultura, e portanto esse homem é individual e no final ainda morre. E vocês querem então criar um ambiente, né, de entendimento desse ser humano? Olha, se a filosofia quer trabalhar assim com as angústias do homem, né, e com a sua finitude, porque afinal de contas, se começarmos a pensar sobre isso, né, nada tem sentido na nossa existência, né? Mas se deixarmos de lado esses fatores, eu responderia a eles, não, o papel da filosofia é apenas tentar entender como é possível entender alguma coisa. E é isso que estamos fazendo. E cada um de nós está tentando se entender aqui. Não é o objetivo entender o mundo, embora tenhamos isso como meta, né? Mas o objetivo maior ainda do grupo de filosofia é permitir-se entender-se. E provocar os educadores a fazerem os mesmos com os nossos filhos. Quem sabe resulta no final aí algo bem melhor daquilo que vivemos hoje, porque o homem que constrói sistemas só em crenças acaba se perdendo, né? Então acho que a educação tem essa função. É ordenar ideias. E ordenar ideias é demonstrar permanentemente para o estudante que as ideias que ele tem são ideias de sentidos. E que, portanto, elas têm ordem. E que se elas têm ordem, ela tem ordem no espaço. E se essa ordem é no espaço, nós reconhecemos a existência de um universo em que nós fazemos parte desse universo. Então somos apenas parte. Não entendemos o universo e nem temos a pretensão de entender o universo, mas entender a parte do qual fazemos, portanto, parte. E aí, entender como entendemos é o primeiro passo de explicar como pensamos, para depois, quem sabe, um dia a filosofia conseguir explicar como age esse homem, né? Que faz o que faz. E faz daquilo que somos, né?
Então, é só nesse sentido, Vitorino, eu sei, tu estava tentando entender essa questão dos reflexos, né, entre um sistema de inteligência e ações, né? E eu acho que isso aí é uma questão muito interessante, que dá, inclusive, para examinar, partindo dessa ótica, né? Porque nós vamos perceber, então, agora que esse ser é composto também de um sistema que permite, então, essa constituição desse sistema que pensa, que é um sistema nervoso, né? E que permite que as sensações, então, agora sejam ordenadas numa estrutura biológica que é o cérebro humano, e que aí a ciência também tem explicações a dar, já examinou com tomógrafos, que as ideias, quando são relacionadas às sensações, elas se dão numa região do cérebro, quando as ideias são relacionadas a relações se dão em outra, e quando as ideias são produzidas por memórias das sensações se dão em outra. Então, eu não tenho a menor dúvida que, em bem pouco tempo, vai ser possível apontar com precisão, por exemplo, durante uma conversa com alguém, um diálogo, quando a pessoa está falando de crenças, de verdades ou de certezas. Porque são regiões diferentes do cérebro que são ativadas e relacionadas. E que você pode ler isso com equipamentos eletrônicos, a tomografia, né, já estão bem próximos disso, né? E aí, a hora que o homem ordenar todo esse sistema, ele pode, então, construir um sistema de inteligência melhor, porque, como eu disse, pensar é relacionar, pensar com inteligência é relacionar em ordem. E relacionar em ordem, no âmbito das relações puras, não há dificuldade alguma, porque não se carrega peso, não se faz absolutamente, não se precisa de nenhuma ferramenta, senão a capacidade de pensar, né? Mas quando nós relacionamos sensações, então agora nós precisamos colocar cronologicamente no espaço, porque todos os fenômenos da natureza são fenômenos que se desenvolvem no espaço. Eu sou eu agora, e fui diferente há pouco, porque eu me modifiquei objetivamente no espaço, enquanto estrutura orgânica e enquanto estrutura molecular e física. E não apenas eu me modifiquei no espaço, como o planeta em que eu estou também se modificou, sobre seu eixo, o sistema solar também se modificou, e o universo todo se modificou, e portanto nós não temos jamais dois acontecimentos que ocorrem de forma idêntica nesse espaço. Então nós temos que encontrar a forma de ordenar apenas. E como quem ordena é o homem, então o homem tem que se colocar no espaço e examinar os fenômenos que são externos também no espaço. Essa relação entre o homem e o fenômeno nós chamamos então de estrutura material da ciência. Então toda a ciência tem uma matéria que se comunica com a sensação, e toda a ciência tem uma estrutura formal, que são as relações entre todos os fenômenos agora, em que participa o homem, e agora com a relação material com aquele outro fenômeno. Vocês então tem a relação do homem e o homem e a sensação, que é a estrutura material da ciência, e tem agora o homem e a sua relação com a sensação e com todas os outros fenômenos. Então agora nós temos uma estrutura formal da ciência. Então quando falamos na forma, falamos nas relações. Quando falamos na matéria da ciência, na relação entre o homem e o fenômeno, a sensação humana e o fenômeno. Então a sensação é a matéria. Vejam que as coisas se fecham agora novamente e as relações são a forma. Então, por isso que a filosofia sempre fala da forma e da matéria, né? Então, a matéria é a relação do homem e as suas sensações, e a forma, as relações do homem e as suas sensações e todos os fenômenos da natureza. Por isso que todos nós temos uma estrutura formal de inteligência. Todos nós temos uma inteligência que nos dá forma e nos dá inteligência. Por isso que ela é construída pela experiência. Então, todo conhecimento tem origem na experiência, porque todo conhecimento nasce, então, das relações do homem e das suas sensações, e não do homem e os objetos. Porque do homem e os objetos faz parte da inteligência natural. Eu não preciso dizer para o meu corpo o que fazer com a água que eu tomo. Esta relação natural é tratada de forma natural com o meu corpo. O que se relaciona com o meu sistema de ideias são as sensações da água que eu tomo.
Então vocês vejam, eu tenho uma relação que é natural, que faz parte de uma inteligência natural, que é o ponto de partida que nós fizemos aqui. Lembra que eu disse no início? Nós temos que partir reconhecendo que há um sistema natural de inteligência. Como ele funciona? Temos então uma força-tarefa, usar a linguagem do Capitão Nascimento, né, que está em moda entre nós. Então, há uma força-tarefa de homens tentando desvendar essa inteligência natural. Mas nós não precisamos sequer pensar sobre isso, porque não é esse o nosso objeto. O nosso ponto de partida é reconhecer que ele existe. E que esta inteligência natural é tratada naturalmente pelo ser humano, e que depois das relações que o ser humano estabelece com este fenômeno, então ele tem sensações. E quando o ser humano pensa, ele pensa de sensações e não do objeto. Ou quando o homem pensa, ele não pensa na água. Ele pensa na sensação da água. E ele recebe a sensação com um sentido, que é o sentido orgânico, né, do tato. Lato senso, obviamente, né? E ele depois recebe a água por uma representação visual, que agora não é mais uma sensação, mas a possibilidade de ordenar diferentes comprimentos de ondas que se propagam no espaço, são captadas pela retina e que constroem um sistema num outro ambiente de inteligência do homem, que é a ideia agora visual da água. E como tem então agora o ser humano que sente, então esse ser humano que sente, ele sente porque tem um sistema de inteligência composto então por 7 sentidos, não apenas 5. Voltando então, tem 2 sentidos endógenos, que são comandos da natureza que ordenam a sobrevivência e a reprodução permanente, e 5 exógenos, 4 orgânicos e 1 lógico, a visão como sistema lógico, e 4 orgânicos, que é a sensação do tato, do olfato, do gosto e da audição. Então vocês vejam que a inteligência humana é um sistema de relacionamentos, apenas. O homem que não relaciona, não pensa. Que não tem essa capacidade de relacionar, não tem também a capacidade de pensar. Ele pode ter a capacidade de sentir. E mesmo na capacidade de sentir, ainda nós não sentimos todos os fenômenos da natureza, porque temos somente esses sentidos. Enquanto sabemos que quantos fenômenos estão fora dos nossos sentidos, aqui mesmo agora, temos diferentes comprimentos de onda de rádio que trazem informações sobre imagens, sobre sons que estão aqui presentes e que, no entanto, por falta de aptidão sensível, nós não percebemos, não temos sensação. Então, quantos outros fenômenos podem haver aqui no ambiente humano ou do universo que estão fora do controle da nossa inteligência por não se manifestarem de forma sensível? Então nós temos que pôr em ordem apenas aqueles que nos permitem ser o que somos. Seres que pensamos e que falamos. E fazemos aí política, doutor Pedro Osório. E aí o homem busca satisfazer interesses e age. E que tem que ficar fora esse homem daqui do grupo, porque se nós trouxermos uma única ação humana, todos os fatores que desencadearam naquela ação, que foram produtos do homem que foi e que agiu, são tantos os fatores que deveriam ser examinados para dar um cunho minimamente científico que nem vale a pena tratar. A não ser como o comportamento coletivo que age das crenças, né? Que daí apenas dessa forma valeria a pena levar adiante qualquer estudo. Eu venho pensando com muita assiduidade, muita frequência, permanentemente sobre esses temas, porque eles me encantam, né? E o que eu posso dizer a todos assim é que eu descobri que isso não é difícil, que dá um prazer imenso e que a dificuldade que nós temos para começar a fazer isso é encontrar o ponto de partida. E que se vocês querem encontrar o ponto de partida, tentem pensar mais, porque por mais que a gente imagine que entendeu, nós ainda não temos o sentido ou a relação fundamental desse sistema, que é tentar entender como são possíveis os juízos matemáticos. Os juízos matemáticos é que demonstram a existência desta distinção no sistema de inteligência que utilizamos. E para isso, dependendo da época, o Descartes levou 10 anos até se livrar do mundo fenomênico, né? E descobrir então que ele
poderia duvidar de tudo, só não poderia duvidar que duvidava, né? Ou seja, eu tenho a capacidade de pensar, portanto, a capacidade de pôr em dúvida o conhecimento que tem origem nas minhas sensações é porque eu tenho a capacidade de pensar. E que depois foi levado adiante por Kant quando ele vai examinar a natureza dos juízos matemáticos e descobre que são sintéticos. Ele diz a priori, mas poderíamos dizer que são sintéticos puros, porque são sistemas de relações que se baseiam em relações apenas, e não em relações que se relacionam com sentidos. Porque o sistema de relações que se relaciona com sentidos faz parte de um sistema de conhecimento, que daí então é objeto da dúvida, porque nós mesmos podemos ter dúvidas das nossas próprias sensações, ou da memória delas, né? No entanto, nós temos um sistema de inteligência que não tem absolutamente nenhuma possibilidade de dúvida, que é o sistema de inteligência que relaciona relações, ou dá certeza. De uma história, eu não participei, obviamente, nenhum. Mas chegou até nós, e não está muito longe. Um círculo de Viena. Ah, sim. Há quem diga que Kelsen seria um dos participantes do Círculo de Viena. Mas o Rudolf Carnap foi o que mais se distinguiu. E disse coisas interessantes que estão na história. Então, lembrar, Carnap tem o sentido de, não que acolheu como algo imutável, que ele veio aí, não, ungido por uma verdade eterna. Mas ele disse coisas interessantes. Diz, quando tem um grupo pensante, e nós somos esse grupo, né? Um grupo pensante. A primeira coisa que devemos fazer, a primeira atitude a tomar, é definir as palavras com as quais nós vamos falar. E se, mas eu não vou conseguir definir a priori, por antecipação, mas sabe, me diz qual é a extensão e a compreensão dessa palavra que estamos usando, para poder haver o entendimento, não para acolher, e também para isso, por que não? Ou para refutar. Agora, os avanços, o Círculo de Viena ficou superado, porque ele já cumpriu as suas tarefas, né? E uma destas era de que cada povo, ou nação politicamente organizada, né, seja um desenvolvimento notável ou incipiente, pouco importa, né, que cada povo tem um ordenamento de convivência social, conflitiva ou pacífica, ou de escravidão, de imposição. Né? A imposição sempre existiu, né? Direta ou indiretamente, né? No sistema. Então, esse é o que o Kelsen, integrante do grupo, disse que todos os estados, nações politicamente organizadas, têm um ordenamento de respeito que é imposto em uma grande parte dos momentos da vida daquele povo, e que isso é um Estado de Direito. Então, com isso ele quis, com todas as letras, nos disse que certos países, certos estados, naquela época de 40, eram estados de direito tanto quanto a melhor democracia que se possa imaginar de outros. Todos eram estados de direito. Então, mais natural não tem do que chegar até nós, o que não é explicado na universidade, porque explicar tudo é impossível, não teria, a qualquer momento, fazendo digressões que nós, ou até não percebemos
essas amarras a serem postas, né? Então, com esse critério surge a denominada lógica jurídica. A lógica jurídica que trabalharia com 3 valores. 3. E não com 2. O nosso raciocínio permanente e cotidiano é bivaluado. Eu quero fazer isso, não quero. Estou com fome, não estou. Não vou comer, não vou tomar água, não vou à rua, não vou. É um pêndulo de 2, né? De 2 sinais apenas. Mas eles então passam a dizer que é possível existir um outro movimento, não só de falso e verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 2 valores fabulosos, não é? Mas um terceiro valor é o fator obrigatório. A convenção nossa torna obrigatório não só trabalhar o falso e o verdadeiro, que são os 2 valores fundamentais, como este terceiro valor que é construído com base em argumentações. Então, por isso que se diz que a lógica deontica, né, ou jurídica, trabalha com 3 valores. Pois é, mas ele não, na verdade são 2 coisas diferentes. Porque, na verdade, o obrigatório também tem a sua contraposição, que é o facultativo. Sim, é que eles estão tratando de questões verdadeira e falsa e correspondência com a natureza. Obrigatório e facultativo com a ação humana. Veja que são 2 ambientes de inteligência diferentes. Sim. Que eles tentaram trazer para um só, para construir a moral. Aberto. Ele diz isto, que o Estado organizado, ele leva para a população, os seus súditos, sim. regras de comportamento. Sim. Não é? Não e aí faz não são isso. mais falsa ou verdadeira. Sim. Então, ameaças, né? Como Júlio Nord diz, é um sistema terrível de ameaças contra o corpo ou o patrimônio do súdito. O direito é isso. Então, o valor ali é obrigatório, porque decorrente das nossas relações contratuais, livres totalmente ou impostas, é um valor diferente do falso e do verdadeiro. Sim. Não é? Tem outra conotação, um terceiro, né? Decorrente de obrigações que assumimos na vida coletiva. Né? Agora... Mas veja, doutor Pedro Osório, não quero lhe tirar o raciocínio, eu sei o senhor domina como ninguém esse tema, mas só porque é importante isso. O senhor veja assim, nós temos 2 coisas, são 2 ambientes diferentes. O falso ou verdadeiro é um sistema de correspondência com sensações. O facultativo ou obrigatório é uma correspondência com ações humanas. Porque aí nós temos o homem que sente, pensa e age. Aqui nós estamos tratando do homem que age. Daí pode ver. Que, portanto, é algo que nós já concluímos que ele não está sob a batuta da filosofia. Sim. Agora, mas aí seria o mundo da liberdade, né? Contratual, o de comportar-se. Que não há como, né? Não há como aprisionar o ser humano. Diz, tu não sai deste cubo. Um cubo, uma caixinha perfeita. Não tem como fazer isso. Porque há um espaço em que ele combina com o circunstante. Diz, vamos prosseguir a sessão por mais 1 hora. Vamos. Pronto, está decidido. Sim. Embora a praxe nossa não seja dessa maneira, mas uma combinação aqui pressupõe a liberdade. Por isso é que esse ingrediente pouco examinado, liberdade. Mas o que é isso? Ela está em toda parte, principalmente onde estiver as obrigações.